Bora para nossa primeira notícia, então, que é o grande clickbait, que não é um clickbait, porque é bem real, né? Que é, por 5-0, Supremo Tribunal Federal torna mais 7 réus acusados por tentativa de golpe, aqui no ICL Notícias. Por 5 votos a 0, a primeira turma do STF acolheu, nessa terça-feira, a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o chamado Núcleo 4 da tentativa de golpe de Estado. Com isso, mais 7 denunciados se tornaram réus. Ao todo, já são 21 réus. Olha, que delícia! Votaram pelo acolhimento das denúncias os 5 ministros da primeira turma: Moraes, Carmen Lúcia, Cristiano Zanin, Flávio Dino e Fux. A partir de agora, começará o trâmite de uma ação penal no Supremo. Segundo a Procuradoria-Geral da República, o Núcleo 4 prestava apoio às ações golpistas. A denúncia aponta que os envolvidos adotaram medidas para manter manifestações em frente ao QG do Exército em Brasília após a derrota de Bolsonaro na última eleição presidencial. Os réus são Ailton Gonçalves Moraes Barros, Ângelos Martins de Nicole, Carlos César Moretson Rocha, Giancarlo Gomes Rodrigues, Guilherme Marques de Almeida, Marcelo Araújo Bermevete e Reginaldo Vieira de Abreu. Em um longo voto, o ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, destacou que os denunciados pela PGR, abre aspas, fizeram parte dessa estrutura dentro de uma organização criminosa. Essa estrutura que auxiliava na propagação de informações falsas contra as urnas eletrônicas, contra o poder judiciário. E aí ele continua. A PGR descreveu satisfatoriamente os fatos típicos e ilícitos, descreveu satisfatoriamente todas as circunstâncias, todas as provas presentes na investigação, realizada com extrema competência pela Polícia Federal, possibilitando as defesas que tenham total condição de defender os seus constituintes das acusações. Fecha aspas, concluiu Moraes. Tá gostando do papo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada e se puder, ajuda a gente fazendo um Pix. Muito obrigada! Ao longo do julgamento, os ministros debateram sobre o papel das fake news no processo do planejamento da tentativa de golpe. Abre aspas. Esse debate talvez seja um dos mais importantes e inovadores desse julgamento, porque para além do debate sobre se havia ou não violência e grave ameaça, há o debate sobre a natureza das fake news, como caminho de execução de um crime, porque às vezes há uma ideia de minimização, disse o Flávio Dino. Já Carmen Lúcia disse que é um meio de que se vale para destruir a confiabilidade institucional da qual vivem a democracia e as instituições. E depois de tudo contaminado, cai fácil qualquer estrutura democrática e institucional. É a mentira como commodity. Há quem ganhe, há quem faça para comprar a antidemocracia. Além de Dino e Carmen Lúcia, Luiz Fux destacou a sustentação da PGR. As manipulações eram uma primeira fase do caminho para a execução do objetivo final, destacou Fux. Por fim, em uma rápida manifestação, o presidente da turma, Zanin, acompanhou integralmente o relator. E é isso, né? Final da sessão foi ali às 5h30, quando Zanin encerrou a sessão. Às 5h29, Zanin proclamou o resultado de 5-0 para o acolhimento da denúncia contra os 7 do Núcleo 4. E é isso, né? Primeiro votou Moraes, que é o relator, depois o Flávio Dino, depois o Fux, 3-0, Carmen Lúcia, 4-0 e 5-0 quando o Zanin acompanhou o relator. Para embasar o voto, o ministro Alexandre de Moraes faz a leitura e exibe trechos de áudios de conversas entre os denunciados. As descrições estão presentes na denúncia apresentada pela PGR. Em seu voto, Alexandre de Moraes também falou sobre a montagem do gabinete de ódio. Sabemos todos que houve a montagem do chamado gabinete de ódio, núcleo de notícias fraudulentas, núcleo de financiamento de notícias fraudulentas, núcleo de produção, político e de difusão de notícias fraudulentas. Xandão também salientou que os ataques feitos pelos denunciados no Núcleo 4 às urnas eletrônicas e ao processo eleitoral. Os ataques à urna eletrônica sendo repetidas, instrumentalizando essa organização criminosa, é para, num determinado momento, jogar a população contra os poderes constituídos. As urnas só eram ruins quando os votos eram para o adversário. O ministro Xandão exibiu no telão
prints de mensagens e conversas de grupos entre os denunciados no aplicativo WhatsApp. Em comentários durante o voto do ministro Alexandre de Moraes, os ministros Flávio Dino e Carmen Lúcia debateram o papel das fake news na tentativa do golpe. Segundo Dino, o julgamento é inovador por debater a natureza das notícias falsas. Abre aspas. Esse debate talvez seja um dos mais importantes e inovadores desse julgamento, porque para além do debate sobre se havia ou não violência e grave ameaça, há o debate sobre a natureza das fake news, como caminho de execução de um crime, porque às vezes há uma ideia de minimização. No voto do Xandão, ele disse que a organização criminosa se utilizava da estrutura do Estado, sobretudo da ABIN, para investigar indevidamente pessoas. O grupo criminoso se valia indevidamente da estrutura de inteligência do Estado. A ABIN não investiga pessoas. Essa função é da Polícia Federal. A PGR descreveu satisfatoriamente os fatos típicos e ilícitos. Descreveu satisfatoriamente todas as circunstâncias, todas as provas presentes na investigação realizada com extrema competência pela Polícia Federal, possibilitando as defesas que tenham total condição de defender os seus constituintes da acusação. No voto, o ministro contextualizou os crimes pelos quais foram denunciados os participantes do núcleo 4 da tentativa de golpe. E é isso, né? Os denunciados fizeram parte dessa estrutura dentro de uma organização criminosa e essa estrutura auxiliava na propagação de informações falsas contra as urnas eletrônicas, contra o poder judiciário. E é basicamente isso, né?